Oh, glória a Deus. Mas dando prosseguimento à palavra que nós pregamos, aleluia, no domingo passado, quantos lembram? Nós falamos sobre jejum. Por que nós falamos sobre jejum? Porque a partir do dia 2, que é na próxima quarta-feira, a partir de 0h de quarta-feira, toda a nossa igreja, nós estaremos entrando no período de 40 dias de jejum. Eu só ouvi pouco glória a Deus, irmãos. Gente, vocês não sabem o que vai acontecer. Coisas poderosas. Diz para o teu vizinho: o jejum é o liberar do sobrenatural. Pode clicar outra vez. Tem que clicar outra vez para sair. Isso. Quem é que está aí? É o Vitor? É que está lá? É, bonitão, falei para você. Tem que clicar várias vezes até sair, meu filho. O jejum, quantos estão vendo? Está dando para todo mundo ver aí? Sim ou não? Lá atrás. Está dando para ver? Glória a Deus. É o nosso projetor aqui, o antigo, graças a Deus, parece que nós vamos consertar, que é melhor do que esse. Tem uma resolução melhor. Mas tu vai clicando, lindão. Glória a Deus, obrigado. Então o jejum é o liberar do sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu preciso do sobrenatural de Deus na minha vida. Diz assim pro teu vizinho, pergunta para ele: você precisa do sobrenatural na sua vida? Eu preciso. Irmãos, eu não tenho como andar no natural, irmãos. Se eu andar só no natural, a minha vida não dá certo. Eu preciso do milagre de Deus na minha vida. Grita agora pro teu vizinho e diz: meu irmão, eu preciso do milagre de Deus na minha vida. E uma das poderosas ferramentas é o jejum. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 6, de 16 a 18. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Esses hipócritas aqui eram os fariseus. Lá em Israel, irmãos, tinha duas feiras públicas, feiras. Hoje eu fui para a serra, saí do plantão, fui direto para a serra, aleluia. Ô frio abençoado, vou voltar para lá já já, ô glória. Essa vida com Jesus é boa, né? Hein? Essa vida de crente é uma maravilha, irmãos, aleluia. E aí, eu passei em Redenção, estava eu e meu filho Pedro, que está aqui hoje. Pedro, fica de pé aí para o resto da igreja te conhecer, querido, fica de pé. Esse é o meu filho mais velho, é o meu primogênito, é um grande homem de Deus, aleluia. Pode sentar. Deus falou que eu tenho 5 filhos, um vai ser apóstolo, outro mestre, pastor, evangelista e profeta, aleluia. Queridos, quanto tem aqui pessoas na família que não são crentes ainda? Levanta a mão aqui. Você diz: pastor, tem gente na minha família que não é. E eu já estou dizendo: ainda não é. Tu e tua casa vão ser salvos. Aleluia! Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia! A salvação é para a família toda, irmãos. Glória a Deus. Noé não botou só meia dúzia de filhos, só a metade. Diga assim: assim como Noé, a minha família vai ser salva. E aí, oh aleluia. E aí, irmãos, naquelas duas feiras, eu estava dizendo que eu ia para a Redenção e tive que desviar, Júnior, porque tinha uma feira lá, ó. Se eu tivesse com tanta pressa, eu adoro, irmãos, eu gosto de comprar, sabia? Tem um lado feminino muito grande em mim, aleluia. Eu gosto de falar muito e eu gosto de fazer compra, gosto de comprar, é um negócio sério.
E aí, se eu tivesse com tempo, eu tinha passado naquela feira, porque tinha tanto... a feira do interior é maravilha, tanta coisa boa. Aleluia. E aí, tinha 2 feiras em Jerusalém. Numa dessas feiras, os fariseus que iam jejuar, chegavam na feira com aquela cara de piedade, demonstrando que estavam jejuando. E é isso que Jesus está dizendo. E ele diz: e eu lhes digo verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, Jesus ensina: arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Isso é um princípio. Tudo que você fizer no reino de Deus, faça secretamente. Se você abençoar a vida do irmão, faça secretamente. Teoricamente aqui, se eu abençoar a vida do Elton, não precisa ficar batendo tambor, porque se eu bater tambor, as pessoas vão me aplaudir. Ah, como o pastor é bondoso, como é generoso. E aí eu já recebi aqui na terra o que estava destinado para eu receber no céu. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Quando você orar, vai para o teu quarto. Queridos, eu tenho uma coisa para confessar aos irmãos: os momentos mais maravilhosos que eu já passei com Deus, não foi em cultos de celebração, foi só eu e Deus lá na minha redia, balançando lá na varanda. Tempos maravilhosos. E agora, de uma forma poderosa, no plantão da Antônio Prudente, eu fecho o quarto, começo a adorar o meu Deus. Isso é muito maravilhoso. Queridos, nações inteiras jejuaram. Cidade de Nínive, quando recebeu a palavra do profeta Jonas, de que deveria converter-se a Deus, senão seria destruída, diz a Bíblia que até as crianças e animais jejuaram. Deus ia destruir aquela cidade em 40 dias, mas o jejum que aquele povo fez com que aquela situação fosse revertida. Diz para o teu vizinho: tem situações na tua vida que o teu jejum vai reverter. Mas nós devemos jejuar, queridos, com propósito. Aleluia. Eu não sei qual é a sua necessidade aqui hoje, irmão, mas você pode começar o seu jejum porque você precisa de uma cura física na sua vida. Oh, glória a Deus. De quem são esses abençoadinhos, hein? Glória a Jesus, aleluia. Nós temos aqui o Ministério Infantil abençoado, trabalhando. Você pode estar precisando de uma cura na sua vida. Você pode estar precisando da conversão de alguém da sua família. Pode ser que seu casamento esteja mal. Pode ser que você tenha um filho que esteja na droga, longe de Deus. Pode ser que sejam as suas finanças que precisam de um milagre. E o jejum que você vai fazer, você deve fazer com um propósito definido, para que você aplique a sua fé nessa área. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Eu não sei qual é a tua necessidade, querido, mas em cima da tua necessidade, aí é que você tem que jejuar com esse propósito. Eu sou pidão, entende? Tem gente que diz assim: não, eu gosto de agradecer, não gosto de pedir. Eu gosto de agradecer. Eu não sou um cara ingrato, mas a Bíblia diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Por que eu não vou pedir a Deus? Eu peço a Deus. E a minha relação, quarta-feira eu vou começar a jejuar, e a minha relação dos meus propósitos, olha, deve estar deste tamanho. Muita coisa eu estou colocando como propósito desse jejum. A primeira coisa é que eu cresça
no meu relacionamento pessoal com Ele. E tantas outras coisas eu estou pedindo. Estou pedindo a Deus para a gente ganhar com o Eusébio para Jesus. Pedindo pelos 10.000 discípulos que logo, logo essa igreja vai ter. Pedindo pela minha família, meus filhos, aleluia. Pedindo pela minha casa, pelo meu trabalho. Pedindo pela vida dos meus discípulos. Pedindo pelo Brasil. Pedindo pelas autoridades constituídas no Brasil. E por aí vai. Mas eu não sei qual é a sua necessidade. Em cima dela, com esse propósito que você deve jejuar. Não existe jejum que não tenha propósito. Ah, pastor, eu estou jejuando. Mas para que você está jejuando? Queridos, a disciplina particular é ela que gera recompensas públicas. A Bíblia fala em 2 altares: o altar secreto e o altar público. Por isso é que a Bíblia diz que você deve jejuar e ninguém saber. A Bíblia diz que você deve dar esmola e ninguém saber. Você deve orar secretamente para ninguém ver. Mas o nosso plano é de nós jejuarmos 40 dias, começando 2 de maio até 10 de junho. E serão 40 dias para mudar a nossa vida, a sua vida, a minha vida e a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Serão 40 dias, irmãos, que vai mudar a nossa vida. Deus vai dar nesses 40 dias um giro de 180 graus na tua vida, aleluia. E nós estamos convocando toda a igreja, mas ninguém é obrigado. Diz assim para o teu vizinho: você está convocado, mas você não é obrigado. Obrigado não vale, irmãos. Coisa obrigada não vale. Para Deus não vale fazer por obrigação. A Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus por obrigação, não. De todo o meu coração, aleluia. De todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. O que vale para Deus é quando nós fazemos de coração. Essa semana chegou uma pastora abençoada lá no consultório, e ela falando sobre o que Deus está fazendo aqui nesta igreja. Ela disse assim para mim: pastor, uma das razões é porque Deus conhece o teu coração. Ele conhece as tuas intenções. Ele conhece as tuas motivações. Porque para Deus não importa, não é aquilo que a gente faz, é como a gente faz. Para Deus não importa a gente fazer, é mais importante para Deus como a gente faz. Qual é a motivação que a gente faz? Por que a gente está fazendo? Então, o jejum que nós estamos aqui instituindo, no mínimo, nós estaremos jejuando refrigerante, doces, sobremesas e carne vermelha. Esse foi o jejum de Daniel. Nós estaremos, no mínimo, jejuando refrigerante, sobremesa, carne vermelha e doces. É o mínimo. Você diz: pastor, eu posso jejuar mais? Pode. A nossa orientação é que, inclusive, nos 21 dias finais, nós estaremos, a liderança da igreja, ou qualquer irmão, e eu estarei tirando dias de jejum só na água. Já que eu estou lá 36, 48 horas preso dentro do hospital, vou passar 2 dias, 1 dia só na água lá. Tirar só da água, períodos assim, irmãos. Nos outros 21 dias. Mas você nunca deve prometer uma coisa para Deus e não cumprir. Diga para o seu vizinho: nunca prometa para Deus aquilo, diga para ele, que você sabe que não vai cumprir. Se você sabe que não vai cumprir, não prometa. Agora, se prometer, tem que cumprir. Se você quiser jejuar depois dos 21 dias, o jantar, ou o almoço, ou o café da manhã. E você pode me perguntar: pastor, eu posso comer açúcar? Pode, açúcar com açúcar. O jejum mínimo não tem nada a ver com açúcar. Você pode dizer: pastor, eu já não tomava refrigerante, nem sobremesas,
nem como carne vermelha. Aí você vai ter que encontrar outro jejum para você. Sabe por quê? Porque se a coisa não significa nada para você, não significa nada para Deus. Querido, se aquilo que você vai jejuar não significa nada para você, não significa nada para Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu acho lindo Davi, que uma vez ele queria adorar o Senhor e queria um terreno. E o dono do terreno queria dar de graça para ele. E ele disse: não, para adorar o meu Deus, eu nunca vou adorar Deus de uma forma que não me custe nada. Adorar a Deus sempre tem um preço, irmãos. E se você já não come essas coisas, por exemplo, você diz: pastor, eu não como carne vermelha. Então você vai jejuar todas as carnes. Ah, eu só como peixe e frango. Então agora 40 dias sem comer peixe nem frango. Porque tem que ser algo que custe alguma coisa para você. Você diz assim: pastor, eu já não, negócio de guloseima eu não como. Meu negócio sou vegetariano. Só como folha. Jejua folha. Come só fruta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, jejum, aleluia, é um passo de fé para sacrificar a sua carne. Quando você estiver jejuando, você tem que dizer para Deus: Deus, eu estou fazendo isso para poder lhe buscar mais ainda, aleluia. Eu já disse domingo passado que o jejum, ele não vai mudar Deus. Diga para o seu vizinho: o jejum não vai mudar Deus. Deus nunca muda, irmãos. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus te ama, querido. Deus quer o melhor para você, mas Ele quer o melhor para você. Não é de qualquer jeito. Ele quer transformar e mudar você. O jejum não vai mudar a Deus. O jejum vai mudar você. Vai fazer com que você tenha mais sede por Ele. Vai fazer com que você tenha um coração mais ensinável. Vai fazer com que você esteja mais pronto a perdoar o teu irmão. Vai fazer com que você tenha mais desejo de ganhar as pessoas, de cuidar bem delas. Aleluia. O jejum vai mudar você, para que você possa receber o milagre de Deus na sua vida, aleluia. E aí o seu corpo, ele pode reagir no jejum. Você pode sentir dor de cabeça, pode sentir náuseas, pode sentir tontura. Agora, durante o jejum, você pode não sentir nada. Diga assim para o seu vizinho: para Deus operar na sua vida, não precisa você sentir. Tem gente que acha que Deus só opera quando tem uma frieza na espinha, recebe alguma coisa e começa as carnes a tremer. Não é assim não, irmãos. Para Deus operar na sua vida, você não precisa sentir nada. Ele trabalha no silêncio da tua existência. Durante o jejum, você vai ver mais na frente, e hoje quero que vocês tenham paciência comigo, vocês podem começar a ver anjos. Amém? Hein? Vocês sabiam que tem anjo em cima desse palco aqui? Hein? Vocês sabiam que tem anjo passeando aqui nesse lugar? Hein? Sabia que tem anjo aqui voando aqui hoje à noite? Amém? Mas pode ser que você não veja nada. Mas a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Mas o jejum é, na verdade, o liberado sobrenatural na vida da gente. Primeira coisa que o jejum libera na vida da gente é a presença manifesta de Deus. Diz para o teu vizinho: o jejum libera a presença manifesta de Deus. Irmãos, não tem nada mais importante que ter intimidade com Deus.
Queridos, nós só somos plenos quando nós temos essa presença de Deus na vida da gente. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E uma das maneiras principais de nós buscarmos a Deus de todo o coração é através do jejum. Nós pagamos o preço de buscar a Deus através do jejum e através da oração. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o culto racional. Essa palavra racional é o culto lógico de vocês. Queridos, Deus é um Deus racional. Ele quer que nós o busquemos com a razão, com a lógica, aleluia. E é por isso que o diabo odeia tanto jejum. E ele vai fazer com que você não jejue, da mesma forma que ele não queria que Jesus jejuasse. Porque a primeira coisa que ele ofereceu a Jesus foi o quê? Que ele transformaria pedras em pães. O que é que Jesus disse? Diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. A palavra de Deus se alimenta, querido. Glória a Deus. Aleluia. E nós temos um exemplo poderoso na vida de Jacó. Jacó foi um homem que buscou a Deus. É um exemplo e um desafio para a nossa vida, de um homem que buscou a Deus muito tremendamente. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que Jacó estava precisando de um milagre desesperador. Quantos estão aqui que precisam de um milagre de Deus? Aleluia. Ele ia encontrar-se com o irmão dele que queria matá-lo. E aí ele pôs a família dele para orar, passou o val de Jaboque e foi buscar a Deus. E quando ele estava ali buscando a Deus, ele viu um homem que deveria ser o próprio Deus. E quando ele viu esse homem, ele agarrou-se desse homem e ele disse: fica aqui comigo e eu não vou te soltar se tu não me abençoar. Que exemplo maravilhoso de Jacó. E a Bíblia diz que ele foi perseverante, ele lutou a noite toda com o próprio Deus. Ele pagou o preço de ficar a noite toda. E nós vamos aqui na igreja, durante esses 40 dias, nós vamos fazer um grande vigilhão aqui, que nós vamos passar uma noite inteira na presença de Deus. Pode aplaudir a Jesus. Nós vamos passar a noite inteira aqui, como Jacó passou no val de Jaboque. Aleluia. E Jacó não soltou a Deus antes que ele lhe abençoasse. Querido, há pessoas que entraram aqui, que estão nessa busca da bênção de Deus há muito tempo. Mas há pessoas que ainda não aprenderam que para receber de Deus, tem que aprender a perseverar. E a Bíblia diz que eles começaram a brigar os dois. Teve uma hora que aquele anjo tocou na coxa de Jacó e ele teve a coxa deslocada. Me diz aqui uma coisa: quantos já deslocaram a coxa aqui? Agora, quem já deslocou o tornozelo aqui, torceu o tornozelo? A dor é grande ou não é? Eu já torci meu tornozelo 2 vezes. Torci tanto que nem torço mais, ó. Eu faço com meus pés, ó. Ficou frouxo, tá vendo aqui? Aqui. Aqui. Tá frouxo os ligamentos. Mas, irmãos, é dor grande. E a Bíblia diz que ele deslocou, foi a coxa. A coxa deslocou. Ele sentiu dor. Eu quero dizer em nome de Jesus que você pode ter entrado aqui hoje à noite. O teu milagre você está esperando. Está doendo dentro de você. Mas não solta Deus, que o teu milagre está perto de chegar. Olha, aplaudir a Jesus. Você diz: pastor, está doendo. Mas não larga Deus, que está chegando a tua hora.
Jacó disse para Deus: eu não vou te soltar antes de receber a minha bênção. Engraçado que Deus disse assim: olha, me solta logo que eu quero ir embora, porque está chegando o sol, está amanhecendo. E por que Deus disse isso? Porque ia amanhecer e as pessoas iam ver aquele anjo. Queridos, que Deus está querendo dizer o seguinte: olha, só você pode me ver, porque só você está me buscando. Irmãos, Deus não se manifesta para aqueles que não buscam. Tem muita gente querendo a manifestação de Deus, mas não querem pagar o preço para ver a presença de Deus nas suas vidas. Tem muita gente que quer Deus, que quer a bênção de Deus, mas não quer pagar o preço de andar com Deus, de buscar a Deus. Deus não se manifesta para aqueles que não buscam de todo o coração. Quantos entenderam o que eu disse? Deus estava dizendo: Jacó, me larga, porque vai amanhecer e muita gente vai me ver, mas só tem uma pessoa, Jacó, que pode me ver aqui, é você. Mas Jacó disse: olha, Senhor, eu só vou te soltar quando tu me abençoares. E aí Deus chegou no cerne da questão e perguntou: como é seu nome? Como é seu nome? Vocês sabem o que o nome Jacó significa? Trapaceiro, trambiqueiro, 7-1. Jacó era trambiqueiro, irmãos. O nome Jacó se chama trapaceiro. Quando as pessoas chamavam: vem cá, Jacó, vem cá, trapaceiro, trambiqueiro, enrolão. E ele passou a vida inteira enrolando, passou a vida inteira trapaceando, passou a vida inteira tirando dos outros para ele mesmo aquilo que não era para ele. Roubou do seu irmão a primogenitura, roubou do seu irmão a bênção do pai, enganou o seu pai. E quando Deus perguntou para ele: quem é você? Ele disse: o que é que eu vou dizer? Se eu disser que sou trapaceiro, ele não vai me abençoar. Eu vou dizer que sou filho de Isaac, neto de Abraão, e aí ele vai me abençoar. Queridos, há muitas pessoas aqui hoje à noite que, assim como Jacó, estão buscando a bênção de Deus, mas o que precisam fazer é permitir que Deus mude o seu caráter e a sua história. Porque Deus não abençoa aquele que ainda não foi transformado por Ele. Deus não abençoa aquele que ainda não teve a natureza mudada por Ele. E aí, pela primeira vez na vida, Jacó foi sincero, Jacó foi honesto. E ele disse: olha, eu sou Jacó, Deus, eu trapacei. Eu passei a minha vida inteira trapaceando, roubando, tirando aquilo que não era meu. Mas hoje aqui eu quero dizer que eu sou Jacó. Deus olhou para ele e disse: a partir de hoje você não é mais o Jacó. A partir de hoje você é Israel. Você é um príncipe. E eu quero dizer em nome de Jesus, queridos, que nós precisamos buscar a Deus como Jacó. Porque todos nós temos partes na nossa vida que precisam ser transformadas e mudadas. Infelizmente, há dentro de nós um pouco de Jacó ainda, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado por Deus. E eu já estou profetizando aqui que através do jejum, através desses 40 dias de jejum, a sua vida vai ser mudada. Queridos, vocês podem ter N propósitos no jejum, eu também tenho. Mas o maior propósito de Deus, quando eu começar a jejuar, é que Ele vai começar a me transformar. Eu vou me tornar um marido ainda melhor do que eu sou. Eu vou me tornar um pai melhor do que eu sou. Eu vou me tornar um médico melhor do que eu sou, um pastor melhor do que eu sou, um amigo melhor do que eu sou, um filho de Deus melhor do que eu sou.
Porque há coisas em mim que precisam ser mudadas. E há também na sua vida coisas que precisam ser transformadas. Há áreas na sua vida que são nebulosas. Há áreas na sua vida que Deus está dizendo hoje à noite que Ele vai mudar. De trapaceiro, de Jacó para Israel. Israel significa príncipe de Deus, aleluia. Segunda coisa que o jejum libera é o direcionamento sobrenatural. Há um exemplo impressionante de Josafá, rei de Judá, em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá, o rei, precisava de direção diante de uma situação desesperadora. Ele precisava saber a vontade de Deus para a vida dele e para a vida da nação. Queridos, há muitos de nós que estamos aqui que precisamos do direcionamento de Deus, de saber o que vamos fazer da vida, e através do jejum virá a revelação de Deus sobre o nosso futuro. Então, Josafá convocou um jejum e até as mulheres e as crianças jejuaram. Lá em casa, meus filhos vão jejuar. Já decidi isso com a Angélica. Nós estamos vendo como é que nós vamos fazer o jejum deles, porque eles são pequenininhos, eles estão em fase de crescimento. Então nós vamos fazer um jejum, tirando com certeza refrigerante, já vai sair lá de casa esses dias, e nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu oriento, se vocês quiserem, também que as crianças jejuem. As crianças podem jejuar, mas é bom vocês substituírem os alimentos, as guloseimas. Vai ser até bom, porque guloseima nem faz muito bem para a criança. Mas eles jejuaram, e eles estavam cercados pelo inimigo de Deus, e Deus veio com a direção certa, e eles foram poupados de serem destruídos, aleluia. E há muita gente aqui hoje à noite que precisa saber a vontade de Deus para a vida. E há muita gente aqui que já errou muito, como eu, irmãos. Queridos, eu já errei muito. Já tomei tanta direção errada na minha vida, querido, lindão. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é a morte. Então, nós estaremos jejuando para receber de Deus a direção certa. Diz para o teu vizinho: Deus tem a direção certa para a tua vida. Diz para ele: você não pode errar de novo. Deus tem a direção certa para o teu futuro. Quantos aqui são solteiros? Levante a mão. Você vai jejuar para que Deus lhe dê a direção com quem você vai casar. Irmãos, você não pode errar no casamento, amém? Levanta a mão os que precisam casar, que vão casar um dia. Oh, glória. Jejue para Deus revelar com quem você vai casar. Ou revelar que você tem que esperar um pouco, deixa depressa. Você vai jejuar e Deus vai te revelar a direção sobre o seu chamado. Quem é que quer fazer a vontade de Deus aqui, a vontade perfeita de Deus? Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós estamos jejuando, nós estamos apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, em virtude disso, Deus nos revela a sua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia! E eu quero dizer em nome de Jesus, querido, que se a tua vida não está tal qual Deus quer, a culpa não é de Deus. Com certeza a culpa é sua, porque ainda não aprendeu a buscar a vontade de Deus.
Tem gente que diz assim: ah, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas quando está na encruzilhada da decisão, se apressa, não espera de Deus, não ora, não pergunta a Deus. A Bíblia diz que o sábio, quando vê o perigo, se desvia. O tolo não, prossegue e sofre a pena. Quem é o tolo, pastor? É aquele que, quando está no vale da decisão, ele não ora, ele não jejua, ele não busca a vontade de Deus, ele não sacrifica, não faz esse sacrifício vivo, santo e agradável. E aí, sabe quem é que dá direção à vida dessas pessoas? O coração dessas pessoas. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, irmãos. Quando o meu coração fala algo para mim, eu questiono, eu ponho em prova, eu vou orar, eu peço a Deus a confirmação, porque o coração é enganoso. Às vezes o meu coração está dizendo para eu fazer uma coisa, mas eu não quero fazer a vontade do meu coração, eu quero fazer a vontade do meu Deus, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus, ela redunda no melhor de Deus para a minha vida, e Deus tem o melhor para mim e o melhor para você. Me diz aqui uma coisa: amanhã, na hora dessa, onde é que tu vai estar? Eu acho que na hora dessa eu vou estar lá em casa, esperando a reunião do encontro. Eu não sei se eu vou estar. Eu não sei o meu futuro. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 2 horas comigo. Mas eu só sei de uma coisa: que se eu estiver no centro da vontade de Deus, daqui meia hora, Deus vai estar comigo. E Deus estando comigo me basta. Deus está na próxima esquina da minha vida e da sua vida. Não interessa aonde eu vou estar, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, eu vou estar bem, eu vou estar feliz, eu vou estar satisfeito, eu vou estar pleno. Jensen Franklin diz assim: você sempre pode encontrar um motivo para não jejuar. Por isso, precisa decidir que vai jejuar, e todas as outras coisas entrarão nos eixos. O jejum é sacrifício, que diga eu. Sim ou não? Vocês acham que eu fiquei com esse corpo lindo como? Passando fome ou comendo? Mas eu vou me tornar um homem de jejum. Irmãos, tu pegou a foto da igreja? Não, né? Semana que vem eu vou mostrar o que era essa igreja há 3 anos atrás. Era isso aqui que vocês estão vendo aqui hoje. Eu e esses aqui. E hoje tem muitas cadeiras vazias aqui. Nós já somos quase 800 pessoas celebrando nas células. E isso é só o começo. Pode aplaudir a Jesus. Isso é o que eu mais quero. Deus falou assim para mim: quando você começar a jejuar, você vai ver o que eu vou fazer. Hã? E eu não sou besta. Besta nem meus amigos são. Eu só tenho um amigo crente, aleluia. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Em terceiro lugar, o jejum libera as forças angelicais. Jesus jejuou 40 dias. E em Marcos 1,13 diz assim: ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estavam com os animais selvagens e os anjos o serviam. Quantos querem ser servidos aqui por anjos? Pois aprendam a jejuar. Jesus passou 40 dias jejuando. Depois dos 40 dias o capeta veio. O capeta vai vir, irmãos. Lá na Igreja da Paz eles começaram a jejuar. Começou a pipocar problemas de todo lado. Pastora Angélica teve no discipulado com a pastora Cléia essa semana. E o meu pastor não pôde nem me discipular, porque foi resolver problema. Pipocando problema, é o capeta se levantando. Mas ele vai se levantar e vai cair. E depois os anjos de Deus vão lhe servir. Aleluia! Te prepara, querido.
Através do seu jejum você vai atrair os anjos para você. O poder dos anjos vai trabalhar em nosso favor. Já começou, porque tem anjo batendo asa aqui em cima. Daniel 10, do versículo 2 ao 13 diz assim: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passar as 3 semanas. Daniel jejuou 21 dias. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, Tigre. Olhei para cima, aleluia, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanharam nada viram. Diga para o seu vizinho: só quem jejua é quem tem visão de anjo. Mas foram tomados de tanto pavor que fugiram, se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes, e ele disse: Daniel, você é muito amado. Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite que nós somos muito amados por Deus também. Preste bem atenção que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Queridos, há muita gente aqui que faz tempo que ora a Deus esperando o milagre ainda não veio. Mas o príncipe do reino da Pérsia, e a Pérsia, ela governava as nações, e sobre as nações existem principados que governam essas nações, demônios que governam essas nações. E Daniel estava na Pérsia, estava na Babilônia, e haviam demônios que governavam a Babilônia. E foram esses demônios, irmãos, que estavam impedindo que a bênção de Deus chegasse na vida de Daniel, quer dizer, da resposta de oração de Daniel. Tem gente aqui hoje à noite que está orando, há muito tempo. E a Bíblia, irmãos, ela fala em 3 céus. O primeiro céu é esse que a gente vê, é o céu, o firmamento. O segundo céu é o lugar onde tem guerra espiritual entre anjos e demônios. E o terceiro céu, o céu onde Deus habita. E no caso aqui do texto de Daniel, houve uma guerra espiritual. Irmão, quando você está orando e pedindo a Deus algo, há uma guerra espiritual no segundo céu, para impedir que a sua bênção chegue. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia está dizendo isso. Há forças do inferno que não querem que você seja abençoado. Mas Daniel deu combustível às forças do céu, para que vencesse as forças do inferno, através do jejum que ele fez. Continua dizendo que esse rei da Pérsia resistiu ao anjo durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo do futuro, pois a visão se refere a uma época futura,
Queridos, quando nós estivermos jejuando e orando, os anjos estarão aqui, estarão na tua casa, estarão na tua vida para te ajudar, aleluia, e para impedir que a bênção de Deus não chegue na tua casa e na tua vida. Tem muita gente que é impedido, porque não jejua, não ora, não busca. Mas quando nós jejuamos e quando nós oramos, nós damos combustível às forças espirituais celestiais que estão guerreando. Queridos, há uma guerra no mundo espiritual, há uma batalha no mundo espiritual que quer impedir a tua bênção, meu irmão, quer impedir o teu crescimento, quer destruir o teu casamento, quer destruir com os teus filhos, quer destruir com as tuas finanças, mas em nome de Jesus não vão conseguir, porque nós estamos aprendendo as armas de Deus, e uma das poderosas armas de Deus é o jejum e oração. Quarto lugar, o jejum libera a luz sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Isaías 58, de 3 a 7, diz assim: de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos? Dizem, não viste. Por que nos humilhamos e não reparaste? É o povo de Israel dizendo: por que nós estamos jejuando, estamos nos humilhando, e Deus não nos está vendo? Contudo, no dia do seu jejum, Deus fala: vocês fazem o que é do agrado de vocês, vocês não me buscam. Vocês estão jejuando e estão explorando os empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa. Irmãos, tem gente que jejua, mas durante o jejum vive brigando com os outros. Se tem empregado, humilha os empregados. Se é um marido em casa, é um jumento batizado. Aqui na Igreja Plenitude não tem nada disso, irmãos. Pelo amor de Deus, diga assim: aqui na Igreja Plenitude não tem esse tipo de gente que está descrito aqui na palavra. Não é o pastor Dias que está inventando. Irmãos, a coisa que eu não gosto de falar é mal de crente. Já basta o diabo para falar mal, já basta a Rede Globo para falar mal. Eu sou profeta de Deus para abençoar e para profetizar a vida de Deus na minha vida, na minha casa, na tua vida e na tua casa. Se você saiu de casa hoje para o pastor chegar aqui e meter a sola em vocês, estão na igreja errada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não me levanto aqui para meter a sola, eu me levanto aqui para soprar o Espírito de Deus, para lhe animar, para você sair daqui mastigando prego e cuspindo fogo. Eu não sou profeta da desgraça, eu sou o profeta da bênção de Deus na tua vida e da vida de Deus na tua vida. Seu jejum termina em rixa, em brigas, de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Seja este o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe. Veja o que Deus está dizendo, qual é o jejum que Ele quer. Que o homem se humilhe, que incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas. Irmãos, quanto mais uma pessoa conhece a Deus, mais humilde ele é. Vocês sabiam disso? Irmãos, a pessoa que eu conheço, que mais conhece a Deus, se chama, é um casal chamado Paulo Jeff e Rebeca Rubrick. Ela é a irmã mais velha do pastor Eibe. Irmãos, essa mulher vive numa dimensão que eu não vivo ainda. Ela é um desafio para a minha vida e a vida da minha esposa. Queridos, eu tive o privilégio, agora 29 de março eu fiz 47 anos, nem parece, né? E no aniversário eu tive uma alegria grande, porque quando eu cheguei lá no hotel, lá estavam os irmãos, meus discípulos principais, minha esposa, eu nem sabia. Sabe quem que estava lá? Paulo, Jeff e Rebeca. Irmãos, eu não tenho ídolos, eu tenho pessoas que eu conheço e que me deixam em crise, porque eu quero ficar parecido. E eu estou lutando para isso, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Antes de eu morrer, eu vou chegar e ser o meu alvo.
cheio de Jesus. Ela começou a ver a gente conversando, irmãos. Aquela alegria, os meus discípulos me honrando, felizes porque eu estava ali, a gente falando sobre as coisas de Deus. E ela foi embora. Antes de ir embora, chamou a pastora Cléia e disse: pastora Cléia, eu nunca pensei que eu fosse tão edificado naquele aniversário. Irmãos, preste atenção. Era o aniversário do pastor Dias, desse pequenininho aqui. Estou tão longe deles. E aquela irmã ser edificada naquela reunião tão simples, Daniel. Sabe qual é o nome disso? É Jesus no coração dela. Porque uma pessoa que é cheia de Jesus é humilde. É cheia de Jesus, sabe que precisa aprender. Quem é cheio de Jesus tem humildade de aprender com qualquer um. Quando você vê um cabra muito cheio de si, não está cheio de Jesus. Está cheio de si ou cheio do diabo. Porque o tanto de orgulho que a gente tem no coração é o tanto do anjo caído que habita ainda em nós e que precisa sair em nome de Jesus. É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor. O jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado. Jesus está falando qual é o jejum que Ele quer: vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Eu quero desafiar vocês, irmãos, e eu vou fazer isso, que a comida que eu não vou comer no jejum, eu vou dar para o meu próximo. E eu quero desafiar vocês. Vocês vão deixar de comer? Pegue o dinheiro que vocês iam comer. Aquelas pessoas que estão no meio da rua. Tem a gente no meio da rua, morando na rua, tem ou não tem? Pegue aquela comida que vocês iam comer de noite. Pegue a bicicleta de vocês, o carro, qualquer meio de transporte, vá a pé e vá distribuir com os pobres aquela comida que você não está comendo. Porque esse é o jejum agradável na presença de Deus. Não adianta a gente jejuar e continuar cavalo batizado dentro de casa. Não adianta a gente jejuar e a gente continuar insensível com as necessidades do outro que está perto. Não adianta você jejuar e continuar um poço de orgulho, porque o verdadeiro jejum é aquele que lhe leva ao nível de comunhão com Deus, que você manifesta a vontade de Deus através da sua vida. Só ouviu glória a Deus? Pode aplaudir a Jesus. Oh glória, oh aleluia. Eu quero jejuar para ficar melhor, irmãos, para ficar uma pessoa melhor, não um pregador melhor, porque de pregador bom o mundo está cheio. De gente por aí pregando, dando espetáculo de homilética, está cheio. Eu quero jejuar para que no escondido da minha vida eu possa adorar a Deus quando ninguém está me vendo. Para que eu possa adorar a Deus sendo o melhor marido para a Angélica, o melhor pai para os meus filhos. Eu quero jejuar para eu ficar mais cheio de Jesus, mais parecido com o pastor Eibe, com a pastora Rebeca, com o pastor Paulo Jeff, mais manso, mais humilde, mais sensível às necessidades dos outros. Porque de palavra, de blá blá blá, o mundo está cheio. O mundo está atrás de olhar para mim, encontrar Jesus em mim e em você. O liberar da luz sobrenatural produz cura e proteção. Pode passar. Vamos para frente, versículo 8. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a cura. Há pessoas aqui hoje à noite que precisam ser curadas. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Presta atenção que o que eu vou dizer para vocês é uma pepita de ouro. Eu aprendi com o pastor Eibe nessa mensagem.
Queridos, a Bíblia fala da armadura de Deus em Efésios 6. Fala da couraça, na espada, no capacete, no escudo, na preparação dos pés, mas só de coisas que ficam na frente da gente. Quando você usa e utiliza a armadura de Deus, só protege a frente, mas através do jejum verdadeiro, a sua retaguarda é protegida. Quantos entenderam o que eu disse? Quando você está usando o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, aleluia, os pés da preparação do Evangelho, só a tua frente está protegida. Mas quando você começa a jejuar, e esse jejum começa a mudar a tua vida, começa a transformar a tua vida, a palavra de Deus, que a glória do Senhor estará na sua retaguarda, aleluia. Pode passar o próximo aqui. É onde diz isso. Pode passar, passe. Passe, eu vou passar. Já está muito tarde. Pode passar. Está aqui o verso 8. O verso 8. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará onde? Na sua retaguarda. É jejuando que a gente protege a parte mais vulnerável da gente, que é a retaguarda. Oh glória, aleluia! Muitas vezes, irmãos, a gente toma nas costas do diabo, é ou não é? Hein? Você está em casa orando, está semeando na igreja, mas às vezes leva nas costas do capeta, porque precisa jejuar, mas é um jejum sincero, conforme o que a palavra diz. Versos 9 a 11, isso aqui eu quero falar. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou, aleluia. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. O dedo acusador, irmãos. Lembra que eu fico dizendo aqui que eu tenho muito cuidado de não estar acusando ninguém, porque com a medida com que eu medir os outros, Deus vai me medir. A Bíblia diz que para eu tirar o algueiro do olho do meu irmão, eu tenho que primeiro tirar a trave do meu. Temos que tirar da nossa vida o dedo acusador e essa língua maldita, que muitas vezes é falsa. Se com renúncia da própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente e satisfará os desejos do teu coração. Diga para o teu vizinho: você serve um Deus que quer lhe satisfazer. Você sabe que uma das grandes mentiras do diabo, querido, é que ele diz assim: não vai seguir a Deus não. Não vai seguir a Deus não, porque se tu seguir tu vai perder. Conheço um cara que diz assim: eu não quero nada com esse negócio de vida de crente, que eu vou perder a minha vida, a minha juventude. Isso é mentira do diabo, queridos. Deus quer satisfazer os teus desejos, amém? Diz assim para o teu vizinho: Deus quer satisfazer os teus desejos. Oh, aleluia. Deus é um Deus maravilhoso, glória a Deus. E muitas vezes a religião ensina o contrário: Deus acusador, opressor, não faz isso, não faz aquilo. Irmãos, me perdoe o que eu vou dizer. Aqui, enquanto eu for pastor dessa igreja, aqui nós temos liberdade de adorar a Deus. Aqui não tem opressão do diabo aqui dentro não. Aqui tem liberdade, aleluia. Pastor, eu posso pular? Pode. Posso dançar? Pode. Posso dar uma cambalhota? Também pode. Você está cheio do Espírito, irmão? Pode sim, que você tem liberdade de fazer isso. Oh glória! E aí é o seguinte: pastor, durante o jejum eu posso ter relação sexual? Eu digo: depende. Se for com seu marido, pode. Se for com a sua esposa, pode.
também pode. Não é daquela mulher que diz pode? Pode, queridos. Claro que pode. Claro que pode. Quem foi que criou a relação sexual? Foi o diabo ou foi Deus? Você pode até orar enquanto pratica. Quero confessar uma coisa para vocês. Não tenho nem a autorização da minha esposa, mas a gente ora quando a gente pratica. A gente bate papo com Deus. A gente troca, conversa. Eu converso com a minha mulher sobre as tentações, muitas vezes, que vem. Vocês já acham que eu não sou tentado nessa área? Hein? Lógico que eu sou. E eu confesso para a minha mulher as tentações, e ela também. E ali a gente ora, repreendendo o diabo, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de gozarmos da alegria de estarmos juntos e de celebrarmos juntos essa coisa deliciosa que Deus colocou para dentro do casamento, não para fora do casamento. E está cada dia melhor, irmãos, aleluia. Oh, glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Está cada dia melhor. Oh, glória a Deus. É uma bola fantástica. Eita Deus, batendo uma bola maravilhosa, aleluia. Foi Deus que fez, não foi o diabo que criou. O diabo desvirtuou. O diabo escravizou as pessoas, fez com que elas ficassem escravas, pervertidas. Isso é demônio. Mas quando o cara converte a Jesus, ele é liberto, aleluia. E aí ele começa a viver na dimensão perfeita do que é uma vida sexual. 1 Coríntios 7, 3 a 5 diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante um certo tempo, para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio, aleluia. Queridos, está claro, para não ter vida sexual dentro do casamento, só por mútuo consentimento. E eu vou dizer uma coisa para os casados aqui. Eu sei que tem muitos jovens aqui, mas vão aprendendo. Isso aqui não é aula de sexologia, que é aula de Deus e da Bíblia. O homem não pode negar a sua esposa, e nem sua esposa pode negar-se ao seu marido. Isso é pecado fazer isso. Só se os dois consentirem. Porque o meu corpo não é mais meu. Olha que coisa linda. Por isso que a pastora vive feliz. Um corpo bonito desse é dela. Coisa linda dessa. Agora preste atenção, a gatinha daquela ali não é minha? Oh, glória a Deus, aleluia. Esse Deus é bom, não é? Oh, aleluia. E aí, por isso que eu vivo, ó, feliz da vida, feito passarinho cantando. A vida que Deus quer trazer alegria para a gente, queridos. Porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Versículo 11. Provisão, prosperidade, milagres na área financeira, o jejum dá. Diz assim: o Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte, aleluia, cujas folhas nunca faltam. Durante o jejum e através do jejum, você vai provar da provisão e da prosperidade de Deus. E se você nunca viu um milagre financeiro na sua vida, você vai ver durante o período, durante e depois desse jejum, queridos. Aleluia. Se esse mês está terminando, nós tivemos um milagre financeiro tão grande na clínica, irmãos. Nunca nós vendemos tantas vacinas. E foi algo tremendo da parte de Deus. E eu glorifico o meu Deus por isso. Para finalizar, que eu estou terminando, eu
Quero pedir perdão aos irmãos, nós já estamos além da hora que termina o culto, mas eu preciso terminar essa mensagem abençoada, que me abençoou muito. E eu não posso deixar de terminar para abençoar também a vida dos irmãos. O jejum vai liberar o milagre que tanto você precisa. Eu não sei por que você vai jejuar e nem para que você vai jejuar, mas eu tenho certeza que através do jejum esses milagres serão liberados na sua vida. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Durante esse jejum, queridos, o poder sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa, virá sobre os seus negócios. Você vai ver o que vai acontecer. Nós estaremos começando esse jejum na quarta-feira, na meia-noite. E no dia 10 de junho nós terminaremos num poderoso culto aqui, só de testemunho. Nesse dia eu não vou pregar, ninguém vai pregar, só serão louvor, adoração e testemunho. Porque os testemunhos serão poderosos em Deus. Sabe aquela promoção que você espera, você vai ter. Amém? Vai ser coisa do outro mundo que vai vir para a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. E eu já estou profetizando em nome de Jesus que o seu milagre, ele já está chegando. E isso é só o começo da sua vida.